E assim, o que mais a internet te ensinou? Quais foram as pessoas legais que você conheceu na internet? Quais foram os aprendizados que você tem tido com a internet? Primeiro, a internet aproximou pessoas que jamais se conheceriam, né? A gente se conheceu pela internet. A primeira vez que eu jantei com o Nigro, e foi em Portugal, anos atrás, eu mandei um direct, tá aqui, eu tô, vamos nos conhecer, vamos. Então a internet aproximou muita gente. Sim. Quanto tempo levaria pra gente ter uma reunião para reunir todo mundo que a gente reúne hoje quando quer? A internet trouxe essa proximidade muito grande. Outra coisa, a internet, ela trouxe um conhecimento que você não iria adquirir no curto espaço de tempo que você adquiriu. Uhum. Então eu participei de mentorias, de masterminds na internet, eu participei de coisas assim que abriram minha mente para um monte de coisa. Por exemplo, minha formação era 100% teológica e espiritual, mas eu me transformei num empreendedor. E por que eu me transformei num empreendedor? Porque eu fui escutando pessoas, eu falei, isso aqui é um caminho, hein? Uhum. Tipo assim, cara, eu não quero viver de doação. Porque tecnicamente um padre e um pastor vão viver de doação. Sim. E tem mais, viver de doação é muito cruel, porque se você comprar o carro que quer, ninguém... tá roubando dinheiro. Entendeu? Então eu falei, isso eu não quero pra mim. Eu quero ser um grande empreendedor. E aí eu fui modelando coisas que eu fui vendo na internet, né? Ideias que eu sempre tive, capacidades, sim, dons que eu tinha pra fazer tal coisa, eu já sabia. Mas a internet, ela me ajudou muito a modelar o formato, o padrão do que eu ia apresentar, o produto e serviço que eu ia apresentar, sabe? Então foi muito importante pra mim a internet. E, cara, eu escuto muita gente dos Estados Unidos, muitos pregadores. Eu tenho uma conferência anual que se chama Conferência de Destino, que eu trago os caras que eu mais admiro para falar. Aqui no Brasil eu sigo todos vocês, né? Claro, o Joel, o Nigro, eu tô sempre... o Perini, eu acompanho todo mundo, aprendo sobre finanças, sobre alta performance, estou sempre ligado. E detalhe, por mais que muitas pessoas me vejam como um professor, eu sou um eterno aprendiz, eu nunca paro de aprender. Porque quem para de aprender já começou a morrer, né, cara? E o cara tá dizendo não à atualização. E o mundo tá mudando tão rápido que se você não atualizar agora, cara, ano que vem você já tá obsoleto, ninguém tá te escutando mais. Então é muito necessário que a gente continue estudando, aprendendo. A internet é o caminho mais rápido hoje. Cara, perfeito. E, Tiagão, qual é a essência do que você faz, assim? Essa pergunta eu sempre faço, é importante eu saber, assim. Qual é a essência do teu trabalho? Livro, palestra, mentoria, mas tá toda dentro de uma essência, de um core. O core é, basicamente, as pessoas não passarem pelo que eu passei. Esse foi o trato que eu fiz com Deus. Quando eu tava arrebentado, cara, quebrado, numa casinha pequenininha no subúrbio do Rio de Janeiro, alugada, sem cortina. Eu lembro que eu tava deitado quando eu fiz essa oração, eu tava numa cama sem lençol. Eu tava nessa situação, na cama, sem lençol. A única coisa que tava funcionando inexplicavelmente era o Wi-Fi. A gente não sabe por quê, porque a gente não pagava mais nada. Estava quebrado de verdade. Mas o Wi-Fi nunca parou de funcionar. E por causa desse Wi-Fi eu ficava assistindo pregações no YouTube. Tô falando de 2014, mano. Eu ficava assistindo pregações no YouTube. E eu lembro que eu tava assistindo uma pregação de um cara que é meu amigo hoje, porque todo mundo que me ajudou, mesmo pela internet, na época eu tava quebrado, eu fui atrás depois e honrei financeiramente a vida do cara. Dava uma oferta pra ele muito grande. Que isso, cara? Que isso? Não sei. Eu falei, não, cara, você não sabe, mas quando eu tava no buraco, quem me deu a palavra que me animou foi você. Caraca. Eu fiz isso com várias pessoas. E esse cara dessa pregação eu faço até hoje. Até hoje, quando eu encontro com ele, eu honro a vida dele assim, nível máximo. E ele estava pregando um versículo na Bíblia, em Salmos, que diz que o justo, ele floresce como a palmeira. Assim, o justo florescerá como a palmeira. Aí ele começa a explicar, sabe por que o justo floresce como a palmeira e não como a oliveira, não como a macieira, mas como a palmeira? Porque a palmeira é a única árvore que suporta ventos. E quanto mais vento, melhor, porque a seiva da palmeira fica no caule e só com os ventos ela sobe para cima para poder alimentar e frutificar. Então, quanto mais vento na vida do justo, que vento pra gente, biblicamente, significa as dificuldades, as tempestades da vida, quanto mais vento na vida do justo, mais ele produz frutos, porque a seiva sobe. Cara, eu peguei aquilo e falei, cara, isso é pra mim, mano, é por isso que eu tô passando. Na minha cabeça foi a maior revelação, é pra mim. E então vou me animar, porque eu ainda vou dar fruto, eu não morro. Porque eu tava pensando, vai acabar a minha vida, eu morri, já era e tal. E aí eu lembro que eu olhei pela janela, porque tava sem cortina assim, e aí eu fiz uma oração. Falei, Deus, se você me levantar, nenhuma pessoa que passar pelo meu caminho vai passar pelo que eu passei. Qualquer um que tiver quebrado emocionalmente ou financeiramente, eu puder ajudar com conhecimento, eu me comprometo contigo que eu vou fazer. E aí, naquela semana, começaram a acontecer coisas assim, extraordinárias na minha vida. Mas extraordinárias mesmo. E aí, eu comecei a me levantar
E hoje é o pacto que eu tenho com Deus. Esse é meu core, é o que eu faço. Não deixar as pessoas passarem pelo que eu passei. Caramba, que incrível, cara.